Olá, aqui quem fala é o Davi e esse é um dos vídeos onde eu estou mais indignado. E eu quero que o máximo de pessoas que puderem ver esse vídeo, e eu peço que você colabore compartilhando e mostrando a amigos e etc, comentando sobre ele, inclusive deixando a sua opinião, aí isso também ajuda até a mim na criação dos próximos vídeos. Para que a gente chegue a essa meta de o máximo de pessoas possíveis assistir e entender, que é o mais importante, né? Às vezes não adianta várias pessoas assistirem e não entenderem, o mais importante é elas entenderem. Eu sei que eu não precisaria explicar isso aqui para a maioria dos inscritos do canal, mas para aquelas pessoas novas que chegaram agora, ou que vão chegar nesse vídeo através da sua recomendação, eu vou passar aqui o manifesto, ou seja, as metas comunistas de Marx, certo? E você vai ver que isso aqui simplesmente, meu irmão, é satânico. Não tem outra classificação a se fazer desse lixo aqui. São 10 metas, 10 pontos, né? Com destaque, inclusive, a família, certo? Escute só essas metas e abra bem os ouvidos àqueles que acham que é exagero, que é coisa de gente conservadora, gente do passado, que quer ressuscitar os anos 80. Olha isso aqui, ó. Meta 1 do Manifesto Comunista: expropriação da propriedade sobre a terra e a aplicação de toda a renda obtida com a terra nas despesas do Estado. Então o Estado passa a ser dono de tudo, inclusive das terras. A terra não será mais sua, inclusive o que for obtido de lucro com ela será do Estado. Imposto de renda fortemente progressivo, ou seja, vai aumentando. Não adianta você ganhar mais porque o imposto vai sugar tudo isso. Aí vai vir um gado e vai dizer o seguinte: kkkk, isso é papo de bolsonarista. O governo não ia ser louco de mexer nos ganhos do trabalhador, porque se ele mexer o bicho pega. Você acha que eu tô inventando isso aqui? Eu não vou nem comentar a notícia. Dá uma olhada na notícia da grande mídia. É a grande mídia que tá falando. Escuta. Mudando de assunto, o governo Lula quer pegar parte do seguro-desemprego dos trabalhadores e do fundo de garantia do tempo de serviço para ajustar o orçamento público. A estratégia inclui usar parte da multa de 40% do FGTS devida ao funcionário demitido sem justa causa como uma forma de financiar o seguro-desemprego. Na mudança, que tem sido avaliada pelo governo federal, a ideia seria usar a multa sobre o FGTS para reduzir o valor do seguro-desemprego. Dessa maneira, o valor total dos repasses feitos pelas empresas para quitar os 40% da multa faria com que, por exemplo, o número de parcelas do seguro-desemprego caísse. Assim, quanto mais alta a multa, menor seria o valor do seguro. Além do abatimento do seguro, o governo também estaria estudando reverter a multa para o trabalhador em um imposto para a empresa. Com isso, as empresas ou setores com maiores índices de demissão pagariam uma alíquota maior de imposto. Sindicatos criticaram a intenção do governo petista. Em nota conjunta, as centrais sindicais reclamaram por não terem sido convidadas a opinar sobre o que classificam como uma nova ameaça de retirada de direitos. Como já dizia o ditado, como é bom ser tolo, não é mesmo? Tá aí a prova. Não só vão fazer, como já começaram a executar esse plano maléfico. Terceiro, abolição de todos os direitos de herança. Então não interessa se, ainda que você trabalhe demais e tenha um lucro grande para cobrir, né, os assaltos do próprio Estado em cima de você, se você conseguir ser dono do que é seu, se você ser dono das suas coisas, o Estado não vai permitir que você passe tudo que você suou para os seus filhos, para sua esposa, para sua família. A abolição é a terceira meta. Quarto, confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. Os rebeldes são pessoas como eu, como você, que não concordam com essas práticas aqui, então fazemos críticas públicas inclusive. Somos rebeldes, não merecemos ter propriedade. Essa era a quarta meta, certo? A quinta meta é centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado usufruindo monopólio exclusivo. Em outras palavras, o poder de um Deus na mão de um Estado. Já que o dinheiro está na mão deles, como já disse, as 13 famílias, dê-me o controle do dinheiro e não me importa quem faça as leis. Então, dependente, né, a centralização de crédito totalmente na mão dele, monopólio exclusivo como está aqui, já era para você, né? Não adianta ser apenas um bom cidadão, você também tem que agradar esses caras. Isso aqui é a base para que se crie também uma pontuação social. Você vai ter que estar ali com os números altos diante do que eles querem para você. Gente que não vale nada. Sexta meta: centralização nas mãos do Estado de todos os meios de comunicação e transporte. Então eles, né, querem controlar todas as redes sociais, mídia, rádio e etc, etc. É centralização nas mãos do Estado, preste atenção, de todos os meios de comunicação e transporte. Isso já acontece. Para encontrar, por exemplo, esse manifesto comunista aqui no Google Brasil,
você só encontra de pessoas elogiando. Dificilmente vai estar lá no rabo da gata as pessoas que criticam isso aqui e acham, né, os 10 mandamentos do demônio. Vídeos como esse aqui ele vai ter um baixíssimo alcance, porque hoje, né, infelizmente, a maior parte das redes sociais entraram nas regras, né, inclusive por medo, e estão empurrando nas pessoas ao navegarem, ao fazerem pesquisas, ao fazer as suas próprias indicações, conteúdos tidos como progressistas. Então, se você acha o comunismo um lixo, uma coisa satânica, você não é progressista. O seu canal acaba ficando lá no rabo da gata. É assim que eles estão fazendo em países de terceiro mundo. Querem de fato o caos. E vai ser o de sempre, meu irmão. As estatais que estavam dando lucro vão começar a dar prejuízo e o país vai precisar vender tudo assim que entrar alguém conservador. É o que o Milei está fazendo. O Milei está entregando tudo que tem ali na Argentina. De momento está melhor, mas aquele país ali vai ser só uma bandeira enfiada no chão. Porque a própria terra ali vai pertencer a gente de fora. Gente, inclusive, que paga isso aqui. É por isso que o plano de Milei, embora o pessoal libertário fique vibrando com isso, a grande verdade, meu irmão, é que o que dá certo é o nacionalismo. O libertarismo desenfreado, a estatização desenfreada, ambos são os dois extremos de dois lados opostos, mas que os extremos sempre são ruins. Então esse é o grande problema. Em vez de nós termos um livre comércio justo, né? Não concessões a amigos do rei, ao invés de termos serviços essenciais, fortes e bem administrados e fiscalizados pelo próprio povo, nós vamos inchar, né? Com os governos de esquerda é o que nós fazemos, inchamos essas estatais, fazendo com que elas derem prejuízo e em seguida a grande solução é entregar para quem justamente financiou esses candidatos de esquerda para que agora eles tomem conta de vez. Por isso é que a gente diz que esquerda e direita, como está aí hoje, ela trabalha para o mesmo sistema. Ela tem modus operantes diferentes. E eu acho muito mais fácil você frear com críticas a direita. Eles escutam mais. Mas a esquerda, meu irmão, ela vai para cima com um touro brabo. E isso não quer dizer que ambos não trabalham. É isso que eu explico aqui todo dia, mas o pessoal não entende. Eles preferem sempre os extremos. Qual é a ponta que você está? Você precisa estar exatamente em um dos extremos. E aqui continua. Sétimo, ampliação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado. Arroteamento das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas. Tudo de acordo com o plano geral. Então eles querem se meter em tudo, inclusive na forma como também essas terras vão produzir. Se o Estado fosse tão eficaz assim, os países comunistas era para a população viver muito bem, mas é o contrário, né? É muito pelo contrário. Oitavo, trabalho obrigatório para todos, criação de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Então, algumas pessoas acham, né, que o Estado vai trabalhar e elas vão ficar numa rede recebendo bolsa esmola e etc. Quando, na verdade, esse dinheiro que essas pessoas recebem como ajuda, na verdade é paga 2 ou 3 vezes mais por cada cidadão que trabalha e produz. Então aqui, ó, trabalho obrigatório para todos. Quando eles finalmente dominarem, a mamata vai acabar. E vai acabar mesmo. Nono, unificação do trabalho agrícola e indústria. Abolição gradual de toda e qualquer distinção entre cidade e campo por meio de uma distribuição equilibrada da população ao longo do território do país. Então esse negócio de escolher onde você vai morar também acabaria se as ideias de Marx um dia for para frente, certo? Precisa ter equilíbrio, alguns nos campos, né, que eles mesmos tiraram, tornando as terras caras, tornando o acesso escasso e etc, etc. E agora vão empurrar, né, a pulso a população para lá para trabalhar, já que o trabalho será obrigatório. Educação gratuita para todas as crianças nas escolas públicas. Eliminação do trabalho infantil nas fábricas em sua forma atual. Unificação da educação com a produção industrial e etc. Essas são as 10 medidas necessárias, certo? Agora, como fazer? Aí vem logo em primeiro lugar aqui, ó. Primeiro lugar. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual? A família burguesa, ele classifica assim. Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente na burguesia, afirma Marx. Então, um pobre, para ele, não tem família. Tenta imitar apenas os burgueses. Para melhorar a situação, abolir a família seria relativamente fácil, tão logo a propriedade da burguesia fosse abolida. A família burguesa será naturalmente eliminada com o eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital, que vai estar todo na mão deles. Eu não vou mais além, tem muito mais aqui sobre individualidade e nacionalidade e tudo,
certo? Mas não vai dar tempo, não quero fazer um vídeo muito longo, porque esse não é o tema do vídeo. Isso é apenas a introdução do vídeo para você entender essa pequena notícia aqui, que acaba de sair em todos os portais de informação. Deuses do Olimpo ordena a inclusão do termo parturiente em declaração de nascimento do SUS. Os deuses do Olimpo decidiram na quinta-feira, dia 17 de 10 de 2024, por unanimidade, ou seja, são todos iguais, pensam igual, que o Ministério da Saúde deve incluir o termo parturiente ao lado de mãe na declaração de nascimento. O preenchimento desse campo é obrigatório. A medida é uma forma de adequar o documento para incluir a população trans. Parturiente é a pessoa que pariu um recém-nascido. Retomado da análise, o caso havia sido julgado em junho em sessão virtual. Na ocasião, os ministros decidiram que o Sistema Único de Saúde SUS deve garantir atendimento médico às pessoas trans e travestis, inclusive em especialidades relativas ao seu sexo biológico. Na ocasião, não houve uma maioria clara sobre o ponto que discutiu a declaração de nascimento. Por isso, a Corte retomou a análise no plenário físico só com relação a esse tema. O que muda? Ficou decidido que o Ministério da Saúde deve adequar o layout da Declaração do Nascido Vivo, DNV, para que passe a constar a categoria parturiente mãe, como se a mulher fosse, com perdão da palavra aqui, né, como se a mulher fosse um animal, como se ela fosse uma vaca, né, um bicho. Ah, pariu, né, mas o dono do bezerro, o dono do cachorrinho, o dono do coelho que nascer, é quem disser que é o dono, entendeu? Aquele ali que tiver, inclusive até pagando, né, uma barriga de aluguel, não, eu sou a mãe, você é só a que pariu, né? É como um bicho mesmo, querem fazer igual como se fosse um bicho, porque um bicho é assim, nasce ali, né, o filhote, mas o dono, ou seja, a mãe, o pai, é você que é o dono. A mãe biológica ali só pariu, né, porque o filhote pertence a você. Eles criaram essa mesma coisa aqui, ó. Parturiente, mãe, de preenchimento obrigatório. Então, o médico, a enfermeira, o funcionário público que não quiser colocar isso aqui porque não concorda, ele não tem opção. Ele vai ter que colocar. É obrigatório. No lugar do campo responsável legal, deverá constar responsável legal pai. O preenchimento dessa categoria é facultativo. A mudança já havia sido adotada administrativamente pelo Ministério da Saúde, agora com a decisão judicial, né? Então, veja, as pessoas que estavam lá no Ministério da Saúde já estavam fazendo assim. Mas agora, com a decisão judicial, né, aqueles que não queriam, né, aquelas prefeituras, aquelas cidadezinhas que não queriam fazer, o governo fica impedido de eventualmente revogar a medida por conta própria. A proposta saiu de um acerto entre as posições dos ministros. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. A ação foi apresentada pelo PT. Entende, família? Então não tem o que falar aqui. A mídia tá vibrando, né, com isso aqui. E só para calar a boca, né, de pessoas que insistem em seguir os guias cegos, né? É deputado que não para de fazer vídeo. O pessoal chama, né, e é um nome muito bom, deputegs, né? Porque os caras são especialistas em fazerem vídeos. Agora acabou, checkmate, reviravolta, por essa Moraes não esperava. É o tempo todo essas fake news cantando falsa vitória. Nós estamos perdendo uma atrás da outra, tomando na bunda, já que subiram um farsante. Eu tenho que dizer isso aqui, pode se inscrever do canal se você não concorda. Bolsonaro foi a pior coisa que existiu na direita. Aquele movimento de que precisava de mudança, fazer paralisações, greve geral, exigir mudança, foi calado, foi acalmado pelo analgésico, a anestesia chamada Bolsonaro. Todo mundo passou a entender que basta confiar no homem, basta colocar um cara como ele e tá tudo resolvido. Ele vai lutar a nossa luta e nós não precisamos estar mais na rua. E aí aquele movimento que apareceu no Fora Dilma murchou. O sistema criou a persona que fala igual às pessoas comuns, às pessoas trabalhadoras, e deu certo. Só que o cara não era de direita, o cara não era nacionalista, ele era de centro. Era de centro. Veja o preço, só é você lembrar, o preço dos alimentos estavam baratos, o combustível era barato, não era, só subiu. Se você pega, descontando ainda a pandemia, do governo Temer até o governo do Bolsonaro e daí pra frente, só aumenta. Cada vez o teu poder de compra tá diminuindo. E agora tá muito pior. E cada um deles vem tendo a sua porcentagem de aumento. É só você fazer a conta na porcentagem de aumento de um governo para o outro. Pega de Temer para Bolsonaro, Bolsonaro para Lula. E você vai ver que todos eles estão só aumentando as coisas. Você empobrecendo em cada governo desse. Ah, mas esse é mais, esse é menos. Não é a questão. A questão é que hoje os deuses do Olimpo estão fazendo o que querem. A gente não ganha uma luta porque estamos confiando
na direita canhota, que tá aí e que não vai deixar ninguém novo chegar e que não vai lutar jamais essa luta de verdade. Eles querem apenas fazer de conta. Isso aqui, meu irmão, ninguém me tira da cabeça que é uma ordem que vem de fora. Isso aqui é um pedido lá de fora. Olha, transforma o Brasil nisso. Os caras recebem um bom dinheiro para trabalhar com isso aqui e aos poucos vai sendo implementado no país. E ponto final. No Brasil não é nem aos poucos, é na tora. É assim que está sendo feito. E os caras ficam aí fazendo vidinho como se a gente estivesse vencendo, que falta alguma coisa aparecer. Não, agora vamos confiar no Trump, né? A única coisa que o Trump pode fazer no Brasil, meus irmãos, é uma só. É sanções. Meter sanções aqui e fazer com que os preços subam ainda mais. É o que ele vai fazer. Aí vai ser uma quebra de braço. Se o povo aguentar cobrir o gasto, que é bem provável, né? Trabalhar mais para ter menos. É bem provável que o povo mesmo faça essa escolha, né? Não se levante, continue aguentando os aumentos que vão vir para cobrir as sanções e pronto. E assim vai. O caminho da venezuelização. O povo da Venezuela trilhou esse mesmo caminho. E é isso que está vindo. Nós estamos perdendo um atrás da outra. Se você não acredita, olha o tom de deboche, né, dos deuses do Olimpo aqui, nessa conversa, falando de carro vermelho, debochando, né? Enquanto um monte de babaca fica aí dizendo que agora vai. Agora o coronel beija minha rola, né? Vai vir com tudo. Aguenta. Agora o bicho pegou. Agora deu ruim. Veja aí ele falando. Sempre repito que e esse é o grande problema das redes sociais, das grandes plataformas, das big techs. Elas sim têm todas as nossas informações, todas. Não existe um banco de dados maior do que o Google tem. E não existe um banco de dados maior, não regulamentado e utilizado para proveitos econômicos pelo Google do que ele obtém com as nossas consultas. A partir de inteligência artificial e algoritmos, sabe o que nós gostamos de ler, o que nós gostamos de assistir, o que nós comemos, o que nós ouvimos de música, sabem tudo isso. E a partir desses algoritmos, direcionam propaganda. Então, muito me impressiona que o Google entre com mandado de segurança para impedir uma investigação importantíssima no assassinato de uma vereadora, dizendo que isso fere a intimidade, quando o próprio Google usa o dado de todos nós, sem autorização, para mandar para nós mesmos propaganda. Todos aqui já vivenciaram, e todos conhecem pessoas que dizem, acho que eu estou sendo grampeado. Eu com certeza estou, mas eu acho que eu estou sendo grampeado porque eu falei que queria comprar um carro vermelho, nunca mais parei de receber propaganda desse tipo de carro da cor vermelha. Óbvio, a partir da primeira consulta no Google que você faz de carro vermelho, os algoritmos depois vão mandar tudo para você sobre isso. Ministro Alexandre, é porque carro vermelho já é suspeito mesmo. Então, eu obviamente, em virtude do meu comunismo, eu só consulto o carro vermelho, gravata vermelha, terno vermelho é meio cafona, então, esse não. Mas é isso que ocorre. Todos os nossos dados estão planilhados por inteligência artificial e direcionados a partir de interesses econômicos e depois, mais recentemente, interesses políticos, o que fez com que as redes sociais, Google também, fossem instrumentalizados pelo novo populismo digital extremista no mundo todo. Então, meus irmãos, eu vou dizer pra você, dê uma olhada com carinho, sabe? Amadureça essa ideia. Davi, eu não gosto do Paraguai. Dá uma olhada na Argentina, na própria Argentina. Eu sei que a situação lá ainda não tá boa, mas dá uma olhada na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Paraguai. Dá uma olhada nesses países. Porque, meu irmão, aqui a gente já perdeu a luta. E nós não perdemos a luta porque seja impossível de mudar. Mas a grande maioria do povo que quer uma mudança se cegou com Bolsonaro e os seus deputegues. Os caras dominam muito bem as redes sociais, são grandes influenciadores, a verdade é essa. Eles não são deputados, eles são grandes influenciadores. Enquanto eu faço um vídeo aqui para pegar 10 mil
Qualquer um desses faz um vídeo e pega 1 milhão. Então não tem como competir. Não tem como você abrir os olhos de pessoas que vê, por exemplo, candidatos usando o fundão eleitoral, absurdo, abusivo, e mesmo assim desconfiar do cara que não tá usando. O único que não tá usando. Não tem como, família, com essa mentalidade. Você vê o tamanho do poder de persuadir desses caras, desses cabos eleitorais. A gente tem que reconhecer, eles falam muito bem. Cada um deles falam muito bem. Tem expressões faciais muito boas também quando falam. Convence você olhando no olho. Olha aqui no meu olho. E o cara fala e você vai se convencer. Então, vendo, meu irmão, que a nossa situação é parecida com na época do Êxodo, Deus não mudou o Egito, não. Lembre-se disso. Ele não fez as coisas ali de forma mágica, milagrosa. Ele disse, sai dessa, povo meu. Vocês não são meu povo? Aí não é a terra mais de vocês, sai daí. Vamos procurar a nossa terra prometida. Eu arrumo uma terra prometida para vocês. E assim Deus fez. Ele mesmo foi guiando esse povo. E eu acho que está na hora de muitos brasileiros decentes deixarem o Brasil. Eu mesmo trabalho dia e noite para isso. É minha meta de vida. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Fique com Deus. Não há nem o que dizer. Ah, sim, família. Antes que eu me esqueça, eu queria pedir a vocês uma ajuda aqui. Eu não costumo fazer isso, mas quando são casos graves, eu vou pedir uma ajuda aqui para o nosso irmão, que ele está com obesidade mórbida, certo? Tá correndo risco de vida, sério, família. E eu vou deixar o número da conta dele direta, certo? Para que você possa fazer uma ajuda. Eu vou colocar logo um videozinho dele e em seguida eu volto para explicar. Imagina, né, uma pessoa nesse peso, né, nessa grossura, deve ser realmente difícil, né? A gente, quando come muito, já fica aquela sensação de estufo. Você imagina o nosso irmão, né? Uma coisa leva a outra, ansiedade leva a isso, né? Você vai engordando, como muito nutricionista diz, a maioria das vezes que a gente come não é por fome, é por ansiedade, né? E se você não perceber isso a tempo, acaba ficando desse jeito. Então o nosso irmão precisa fazer uma dieta para emagrecer 40 quilos, parece que ele já conseguiu, né, a cirurgia. Mas o médico não faz porque ele precisa emagrecer esses 40 quilos, né? É alto risco já a situação dele. Então eu vou deixar direto a conta dele. Você não vai doar pra mim pra eu passar pra ele, né? Eu sei que muitos de vocês vão dizer, ah, Davi, mas eu confio em você. Mas, meu irmão, se você disser que confia em mim, você é maldito. Porque a Bíblia diz isso, maldito é o homem que confia no homem. Eu não tenho que exigir de você que você confie em mim. Eu tenho que fazer as coisas de maneira certa. O dinheiro não é pro cara? Pra que é que eu vou receber na minha conta? Pra que é que eu vou ser atravessador? Você deposita direto na conta dele, é aí, ó. Tá aí, tá certo? Vou deixar aí também na descrição do vídeo, tá certo? Vai estar aí os dados para você mesmo fazer o que você puder. 5 conto, 10 conto, quem puder dar mais. Ajuda o irmão aí, porque podia ser qualquer um de nós, um parente nosso. E uma situação dessa é difícil, ele é um inscrito aqui do canal. Enfim, meus irmãos, é isso. Eu peço a vocês encarecidamente, tá certo? Fique com Deus, agora sim, conto com vocês. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!